Os exercícios mais simples, Floquinhos, às vezes são os melhores para a construção de massa muscular. Então vamos falar da barra fixa. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque para crescer as dorsais, Floquinhos, olha só que cachorro forte, as barras fixas são maravilhosas, excelentes construtores de massa muscular. Bom, vamos começar. Barra fixa. Primeiro de tudo, o principal músculo que ela vai trabalhar é o latíssimo do dorso. Mas, também, que a gente pode chamar de dorsal, mas também vai trabalhar romboides, trapézio, bíceps, antebraço, abdômen, redondo maior, braquial, braquiorradial. Então quer dizer, a gente tem um monte de grupamentos musculares que vai ser trabalhado ao mesmo tempo. Ou seja, é um ótimo exercício para construir volume muscular no seu organismo, como um todo. Logicamente, a gente perde de outro lado. O que é o benefício do exercício composto? É que ele trabalha vários grupamentos musculares. Qual é o malefício? É que ele trabalha vários grupamentos musculares. Eu falei mais sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Link tá na descrição. O exercício composto é legal, só que, porque vai construir bastante músculo, etc. Só que, se eu preciso focar uma determinada região, ele não vai servir. Porque eu preciso melhorar só aquela parte e as outras eu quero deixar quietinha. Então aqui ele sai perdendo. Então nem tudo que recruta mais músculos ao mesmo tempo é melhor. Por isso que é importante exercício isolador e exercício composto. Vamos falar de algumas pegadas aqui. Neutra, supinada e pronada. Tá? A pegada pronada vai aparecer na tela para vocês aí. Ela é a mais confortável que vai ter para os nossos cotovelos e também os ombros. A pegada neutra, que vai aparecer na tela aí, ela é a mais confortável para ombro e cotovelo. Se você tem dor nessas regiões quando vai executar uma barra fixa, experimenta fazer uma barra fixa neutra. Ela é um ótimo ponto de partida para iniciantes. Quando eu vou passar barra fixa para os meus alunos da consultoria, normalmente para o iniciante que tem mais dificuldade, eu uso a pegada neutra ou supinada. A pronada, ela é muito mais difícil. Isso você pode perceber tranquilamente. Vai lá na sua academia e tenta se desafiar a fazer o máximo de repetições com pegada pronada, supinada e neutra. Você vai ver qual é mais difícil. A distância da pegada também muda bastante. A pegada muito aberta é ruim e muito fechada pode trabalhar muito os braços. Então, uma distância de mais ou menos um pouco depois da largura do ombro é ideal. E sempre que possível, você envolve o seu polegar na barra, tá? Não deixa o polegar por trás fazendo uma pegada falsa, que normalmente é usada mais para empurrar, por exemplo, num supino. E agora, uma dica muito importante na hora de executar a barra fixa. Muitas pessoas sentem demais os braços e pouco as costas. Isso porque transfere-se toda a tensão para o bíceps. Como que você consegue isolar isso? Olha que dica idiota, mas quando você for para academia e fizer, você vai falar, caramba, era só isso? Quando você for treinar até costas como um todo, tá? Não é só barra fixa, não. Pensa não em puxar, mas em dar cotoveladas para trás. Só isso, Leandro, só isso. Pensa assim, tô segurando aqui a barra, vou dar uma cotovelada para trás. Você vai ver que o movimento vai ficar mais curto e vai canalizar para a dorsal. Uma dica besta, mas você pode usar isso em todo o seu treinamento de dorsal. Vou fazer uma remada aqui. Não faz a remada puxando, não, faz a remada dando cotovelada para trás. Vai mudar drasticamente a ativação motora das dorsais. Quando você quer aprender a fazer barra fixa, é legal que você faça em primeiro do seu treinamento de dorsal. Se você deixar para último, você não vai ter força para fazer. Se você já é um cara muito forte e faz muita barra, por exemplo, tô fazendo 30 repetições, 20 repetições na barra, você pode colocar ele em segundo, terceiro exercício, para ficar mais enquadrado entre 5 a 15 movimentos, que sim, todo dia sai um estudo diferente, mas vamos trabalhar com o tradicional, que é onde a gente tem a melhor faixa de hipertrofia muscular feito até a falha. E para você que não consegue fazer nada de barra fixa, você pode começar fazendo repetições negativas, tá? Então, por exemplo, isso eu já atendi muitos alunos de consultoria que querem fazer teste de aptidão física e não faz nenhuma barra fixa. Como que ele pode trabalhar? Ele faz as repetições negativas, ou seja, coloca um banquinho embaixo, pula e agarra a barra, na verdade, e pula. Pula já na parte final do movimento. E aí segura só a descida. Segura só a descida. Pula de novo e segura só a descida. Daqui a pouco você vai começar a despencar. Não tem problema, você chegou até a falha. Descansa 1, 2 minutinhos, até 3 minutinhos para você ganhar força é melhor. Volta e faz a mesma coisa.
todo dia que você for treinar barra fixa, você vai tentar pelo menos fazer uma repetição sozinha. Você vai perceber que em alguns poucos treinos, uma repetição já começa a sair. E aí você vai fazer uma e vai continuar a fazer isso que eu ensinei. Você vai lá e vai pular e vai segurar a descida. Pular e segurar. Ah, no outro dia você consegue fazer duas. Então você faz duas e segura o resto de descida até a falha. E assim sucessivamente. Posso fazer barra fixa em todo o treinamento? O descanso é importante, tá? Então eu particularmente, vou fazer uma recomendação genérica aqui, tá? 3 a 4 dias por semana. Então vamos colocar assim, ó. Dia sim, dia não, tudo bem você ir lá fazer umas 5 séries de barra fixa e continuar o seu treino normal para você ganhar força mais rápido. Se você estiver treinando para um teste de aptidão física, que é um treino muito mais específico, talvez você não esteja nem treinando outros grupamentos musculares, aí é diferente, tudo bem você fazer todos os dias. Mas sempre é legal, pelo menos um diazinho de descanso. Quando perceber que, né, você não está conseguindo treinar melhor do que o último treino, é hora de dar um descanso. Para quem tem a pegada abrindo um pouco, usar um pouco dos hand grips para fortalecer é bacana, tá? Hand grips não precisa muito, tá? 2, 3 vezes por semana no máximo, umas 3 séries até a falha, vai melhorar muito a força da sua pegada. Como ter as costas largas, tá? Tem 4 macetes muito legais para isso. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, rapidinho, 10, 15 minutinhos, para você aprender a ter as costas mais largas com 4 dicas. Dá uma olhada aqui.